Deus enviou 2 anjos, cara, pra me salvar. Tava no meio do nada. Te amo mais do que tudo. Sim, mais do que tudo. Você é perfeito. Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E esse vídeo na real tá super improvisado, porque eu não tava planejando gravar ele, eu acabei de chegar de viagem. E eu contei pra vocês lá no Instagram que se você não me segue, corre me seguir, que por lá tem muita coisa legal. Contei pra vocês que essa minha última viagem pra praia foi muito testemunho, um atrás do outro, e eu queria compartilhar isso com vocês e eu recebi muitas mensagens pedindo pra que eu compartilhasse. Então, aqui neste vídeo eu vou contar pra vocês todas as coisas loucas que Deus fez comigo nesses últimos 6 dias, que foram muitas, pra que vocês possam sentir um pouquinho do quanto Jesus tá vivo, do quanto Deus ainda se move no sobrenatural, no quanto Ele cuida da gente, do quanto Ele protege a gente e de como Ele quer que você entre no profundo com Ele. E eu vou fechar a porta. Ontem lá no canal de vlog saiu o vídeo do vlog, né, dessa viagem. E eu tô postando hoje pra que vocês consigam assistir os dois e faça sentido a história na cabeça de vocês. Eu fui então pra praia, eu fiquei 6 dias no Rosa, na Praia do Rosa, lá em Santa Catarina. Mais 5 amigos, um menino e mais 4 meninas. E foi uma experiência super diferente, eu fui pra lá sem conhecer direito as meninas. Eu sou muito amiga do menino e ele me convidou e eu fui. E foi assim uma coisa muito na louca, que eu tava bem apreensiva de ir. Inclusive eu orei antes de ir, pedindo pra que Deus endurecesse o coração da minha mãe, ela não deixasse eu ir caso não fosse pra eu ir. E minha mãe deixou eu ir muito fácil, tipo, eu mal terminei de falar, ela falou pra eu ir. E realmente era pra eu estar lá. As coisas foram muito diferentes do que eu imaginava. Deus me surpreendeu muito. E vou contar tudo pra vocês. Antes de mais nada, se inscreve nesse canal, se inscreve no canal de vlogs, que é sempre o primeiro link aqui embaixo. Me segue no Instagram pra não perder nadinha, que por lá tem fotos de blogueira na praia e muito mais. Eu contei pra vocês em um vlog que Deus tinha me dado um não. Eu me magoei, assim, tipo, me decepcionei. E eu tomei um não, assim, de Deus, de uma forma muito clara. E eu tava bem mal com esse não. E eu fui o quê? Filha teimosa. E fui atrás do sim, achando que Deus tava doido. Ou então que eu tava doida, que eu não tinha entendido o não de Deus. E fui teimosa, fui atrás do meu sim e fui parar na Praia do Rosa. Na Praia do Rosa eu fui com algumas expectativas e eu vou cortar, censurar algumas partes pra proteger a vida das outras pessoas que não se expõem na internet. Eu me exponho na internet, mas as pessoas não precisam se expor por minha causa. Então vou segurar um pouco algumas partes justamente por conta das pessoas. Então foi isso, fui pra Praia do Rosa, cheguei lá com algumas expectativas. E logo no primeiro dia, uma das expectativas que eu tinha começaram a mudar, assim. E Deus começou a me mostrar coisas novas de acordo com algo que eu tava sonhando pra minha vida. E no primeiro dia aconteceu uma coisa que me deixou muito feliz. E no dia seguinte, as coisas mudaram. Como se tivesse um véu no meu rosto, Deus tirou esse véu e eu comecei a enxergar tudo de uma forma muito clara. Era como se eu estivesse enxergando preto e branco e de repente eu tava vendo tudo coloridaço. E tudo começou a fazer sentido na minha cabeça, uma engrenagem começou a girar na minha cabeça. E eu comecei a pensar, tipo, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus, tá tudo errado, meu Deus do céu, não, não, não. Eu tinha que ter ouvido o não de Deus e Deus tava certo o tempo todo. E comecei a desesperar, eu comecei a chorar, pedindo perdão pra Deus por ter desobedecido Ele. E Ele só falava, calma filha, calma. Porque Ele tinha mais propósito pra mim nessa viagem. E aí, tá, a gente tava todo mundo junto e tal, tava tudo legal, um clima massa. A gente foi fazer uma trilha num dia. E essa trilha, a gente pegou a trilha da Praia do Rosa, que atravessava a trilha do morro do Rosa Norte, atravessava o morro pra gente chegar na Praia do Vermelho, que era a praia, uma praia bem deserta, muito especial, tipo, muito, muito, muito especial foi essa trilha. E no meio da trilha, eu e as meninas, a gente do nada começou a conversar sobre relacionamento, sobre futuro, sobre pessoa certa. E elas começaram a me perguntar o que eu via sobre isso, o que eu pensava e tal.
E eu, inclusive, gente, eu tomei um torrão, tô muito torrada, me deu até princípio de insolação, mas vou chegar nessa parte. E aí eu e as meninas começamos a conversar e tal, papo vai, papo vem, começamos a falar disso. E eu comecei a aconselhar elas, falar sobre calma, né, não que eu tenha muita experiência em calma, porque... né? Mas das coisas que Deus já tinha me falado, das coisas que eu já tinha aprendido apanhando, sendo forjada por Deus, eu conseguia aconselhá-las. E falei coisas do tipo, propósito, espera, que Deus tem propósito em todas as coisas. E eu lembro que a gente conversou, cara, sobre coisas muito específicas. Tipo, a gente falou muito especificamente sobre estar no lugar na hora certa, que Deus moldava o caminho, que quando a gente entregava a vida nas mãos dele, ele fazia todo o resto se encaixar. E que não adianta a gente querer culpar Deus quando a gente larga Deus, quando a gente sai dos caminhos dele, ou então de achar que tem dedo de Deus em vida de pessoas que não... Ou então como que seria a resposta de Deus na vida de uma pessoa que não conhece Deus. Enfim, a gente tava batendo um papo super massa sobre isso, conversando muito, eu senti muito forte a presença do Espírito Santo enquanto a gente conversava. Eu fiquei assim com as costas toda arrepiada, e arrepio não é a única forma de sentir Deus, gente. Deus não é um arrepio nas costas, mas foi uma coisa muito forte. Eu tinha muita certeza de que Deus estava ali no meio da nossa conversa, e que ele estava conversando e guiando a gente e tal. E foi muito especial. Aconteceu uma coisa chata na trilha entre nós, todo mundo, o grupo, assim, e o clima ficou meio bagunçado, assim, depois dessa conversa que a gente teve. O clima ficou meio down. A gente chegou na Praia Vermelha, o tempo fechou totalmente, assim. E assim que eu vi a Praia Vermelha, eu fiquei muito louca, gente. Porque assim, depois que eu me converti, a minha relação com o mar mudou muito. Eu lembro, a primeira vez que eu vi o mar depois que eu me converti, foi uma das experiências mais sobrenaturais e loucas que eu já tive com Deus na vida. E depois eu conto pra vocês essa história. Mas ter essa certeza de que o Criador, o cara que criou o mar, me criou também, e que ele é muito massa, tipo, é uma certeza que me deixa muito eufórica. E assim que eu vi o mar dessa praia deserta, eu fiquei muito feliz e tal, fui nadar. E o clima, pra mim, tava tudo... Eu tava sentindo muito Deus, tava sendo um dia muito especial pra mim, só que o clima entre a galera tava meio pesado. E assim, começou a fechar o tempo, e o pessoal querendo sair pra ir embora. E eu falando, não, gente, vamos ficar, tenham fé, Deus, não vai chover, não vai chover. E acabou que choveu, e isso também pra mostrar que Deus é soberano, e que era pra chover, e que era pra gente voltar. Era pra gente sair daquela trilha e era pra gente ir pra um lugar onde Deus queria que a gente estivesse. E aí que tá a parte mais louca desse primeiro testemunho. Eu tava muito na vibe, assim, muito sentindo Deus e tal, e muito feliz, e a gente foi almoçar, a gente foi num POC, e a minha amiga passou em medicina nesse dia, no momento que a gente tava na fila do POC, ela recebeu a mensagem de que ela tinha passado em medicina na faculdade. E a gente ficou muito feliz, muito eufórica, abraçamos ela e tal, não sei o que. E o dono do POC, ele viu a gente conversando e ele ficou muito feliz, ele se agradou, ele se alegrou muito com essa notícia e deu o almoço pra minha amiga. Ele falou que ela não ia pagar e tal, e na hora eu falei, meu, esse cara é crente. Porque uma pessoa que se alegra assim com a felicidade de um estranho e dar comida pra ela de graça... É muito difícil a pessoa não ser crente. A gente começou a conversar sobre isso do lado de fora e tal, sem o cara perto. E de repente o cara entrou, saiu, né, foi ali com a gente, o dono do bar, do restaurante, e a gente começou a conversar. Ele sentou na nossa roda, o dono do bar, cara, o dono do restaurante, sentou na roda com a gente, começou a conversar e tal. E começou a falar umas coisas, ele falar que o restaurante dele tava dando muito certo. E eu comecei, vocês me conhecem, eu já comecei no Glória a Deus. Ele falava uma coisa, eu, ai, glória a Deus. Ele falava outra coisa, eu, meu, que bênção. Ele falou um negócio, eu... Amém. Aí ele me olhou, eu olhei pra ele falou assim, tu é crente? Eu falei, sou. Aí ele, eu também sou. Aí eu, sabia. Aí desenrolou o papo, a gente começou a conversar um monte, eu contei pra ele que todos nós éramos crentes e tal. E foi muito especial, ele começou a testemunhar, contar a história da vida dele. E, gente, tudo que eu e as meninas tínhamos conversado na trilha, tudo esse cara confirmou depois, usando praticamente as mesmas palavras. A gente falou muito sobre propósito, sobre o plano de Deus, sobre ele trabalhar o nosso coração, sobre a gente ter que ser forjada pra aprender algumas coisas, pra forjar o nosso caráter. Ele falou exatamente a mesma coisa, ele deu testemunho da vida dele, onde Deus trabalhou muito no coração dele pra poder mudar ele de lugar, falou sobre relacionamento, que ele tá esperando em Deus pela esposa dele, e eu tinha falado isso pras meninas na trilha. E foi sensacional, a gente ficou um tempão conversando com o cara, falando de igreja, falando de Deus. Ele testemunhou, a gente deu risada, a gente quase chorou, foi muito lindo, foi muito especial.
E aí a gente voltou pro carro, onde a gente tinha estacionado lá, e a gente fez amizade, com o guardador do carro, que inclusive é uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci na vida. Ele chama Flavinho. E ele fica lá no morro da Praia do Rosa Norte. Inclusive, se vocês forem pra lá um dia, por favor, procurem o Flavinho. Ele é sensacional, sensacional. Ter convivido com ele todos esses dias, porque a gente sempre deixava o carro com ele, me deu uma lição, assim, tipo, Deus trabalhou muito no meu coração através da vida dele. Ele tem uma alegria, uma forma de falar, uma forma de viver, um amor pelas pessoas. Ele teve tanto carinho com a gente que aquilo foi uma aula pra mim. E nesse dia, uma pessoa que eu amo muito precisou de um dinheiro. E eu emprestei esse dinheiro e eu tava meio mal, sabe, gente? Porque eu sou meio tio Patinhas, eu tenho um negócio com dinheiro que eu oro muito pra que Deus quebre isso no meu coração, pra que eu pare de ter esse apego com dinheiro. E eu tava mal, assim, pensando na grana, pensando que provavelmente eu não vou ter essa grana de volta. E de repente o Flavinho começou a falar, contar a história dele, as pessoas que ele amava que ajudaram ele, e que isso fez maior diferença na vida dele. E tudo aquilo foi Deus olhando pra mim e falando assim: Vitória, você tá colocando os teus olhos no lugar errado de novo. Tem que amar as pessoas e não ficar segurando bens materiais, ou então você tem que estar com seus olhos em mim pra que todo o resto flua, sabe? Pra que tudo fique mais fácil, mais simples. E aí eu já fiquei toda constrangida, pedi perdão pra Deus por ter tido essa mesquinharia no meu coração. E o Flavinho, nossa, aprendi muito com ele. Depois, no outro dia, a hora que a gente tava indo embora, chegou um pedinte. E tadinho meu, ele tava assim com coitado, ele não conseguia nem falar. Provavelmente muita droga, eu acho. Ele não falava direito. E ele não tinha nada, ele tava tentando contar uma história pra gente, ele não conseguia falar. E o Flavinho, meu, deu tudo que ele tinha. Deu comida pra ele, deu água pra ele, abraçou o cara, beijou o cara. E aquilo foi uma aula pra mim de como lidar com as pessoas, sabe? De como a gente precisa se amar mais, como as pessoas só precisam ser amadas, como o amor transforma. Deus fez tudo por mim, tudo que eu tinha de dívida, Jesus perdoou e pagou o preço. Eu não sou ninguém pra não amar em dobro as pessoas, eu não sou ninguém pra não perdoar, pra não amar, pra não cuidar. E, nossa, tudo isso foi uma missão, assim, gente, que vocês não têm ideia. Eu lembro que eu sentia muito forte, assim, Deus falando no meu coração, enquanto Ele ainda queria trabalhar isso em mim. Eu tenho certeza, do fundo do meu coração, que Ele ainda vai trabalhar, que eu ainda sou muito pecadora, gente. Eu ainda sou muito pequena, e pra sempre vou ser pequena, porque perto do nosso Deus, nosso tamanho nunca nem ser comparado com a imensidão do que Ele é. Mas ele é tão bom, ele é tão bom. Nada disso importa, tipo, não importa quem eu acho que eu sou, o que importa é quem ele diz pra mim que eu sou. E aí, no outro dia, eu tava mal, ainda depois comecei a refletir com umas coisas e tal, e daí voltou naquela história de eu ter desobedecido Deus, de eu ter ido atrás do sim quando Deus tinha me falado não. Fiquei muito mal, assim, foi um dia que eu me excluí do pessoal, fiquei meio sozinha na minha, fiquei quieta. E no final do dia eu tava muito triste, eu liguei pra minha mãe, comecei a chorar muito, falando que eu tava me sentindo muito mal, muito triste. Minha mãe orou comigo no telefone, falou que Deus era misericordioso, que Ele já tinha me perdoado, que tava tudo bem. E eu sei disso, mas na hora, gente, o peso do pecado, o peso da desobediência, não sei o que acontece. O Satanás é muito sujo, gente, ele vem acusando a gente de uma forma que Jesus nunca faria. E toda aquela acusação que eu tava sentindo vinha do inimigo, porque eu sabia que Deus tinha mais ainda naquela viagem, sabe? E o inimigo tava querendo sei lá o que ele tava querendo. Enfim, aí eu tava mal, chorei, liguei pra Jenny, minha amiga também, conversei muito com ela. E a minha mãe e a Jenny falaram as mesmas coisas pra mim, sem ter se conversado. E eu tava me sentindo muito mal por ter me excluído da galera naquele dia. Eu tava pensando, meu, eu tô sendo uma pessoa insuportável aqui. Certeza que eles estão me odiando, certeza que se a gente estivesse no Big Brother, hoje eles iam me eliminar, eu ia pro paredão. E eu tava mal, tava na bad, assim, eu pensei mil coisas ruins de mim. Pensei que eu tava sendo chata, que eu não tava conseguindo refletir Jesus. Pensei que eu tava sendo um peso ali no grupo, que eu não tava Enfim, eu fiquei mal, assim, pensando muito nisso. Aí, beleza, a gente foi embora, fomos pra casa onde a gente tava hospedado. E do nada a Fer, uma das minhas amigas, teve a ideia da gente fazer uma dinâmica de célula, que a gente sempre faz nas células, que é todo mundo levantar e todo mundo se elogiar. Tipo, todo mundo elogia todo mundo. E, cara, surreal. Tudo que eu tava sentindo de mim, tipo, que eu tinha pensado que eu não tava sendo alegre, eu tinha pensado que eu não tava refletindo em Jesus, eu tinha pensado que eu tava sendo chata, eu tinha pensado que eu não tava conseguindo ser quem eu era. Tudo isso que eu pensei de mim e mais outras coisas que não vem ao caso dizer, tudo isso que eu pensei, cada um deles, de uma forma diferente, me disse o contrário. Cada um deles me falou uma das coisas que eu tava pensando sobre mim de uma forma ao contrário. Meu, gente, foi muito... Eu só chorava, tipo, só chorava. Depois eu contei pra eles que eu tava mal e não sei o que.
Aí eles ficaram tipo, Vitória, da onde? A gente nem percebeu que tava assim, porque você continuou feliz, você continuou dando risada, você continuou fazendo piada, que você era a alegria da casa, não sei o que. Gente, foi muito surreal, tipo, muito surreal. Todas as frases que eu tinha falado pra minha mãe e pra Jamie no telefone, eles falaram de uma forma diferente. Eles falaram pra mim ao contrário. Surreal, tipo, surreal. Jesus sussurrou no ouvido de cada um deles o que era pra eles falarem pra mim, porque foi... Nossa, foi absurdo, gente, foi absurdo. Tanto que eu me senti amada e cuidada por Jesus. E aí passou, todo o peso do não, de eu ter desobedecido passou, me senti cuidada. Foi lindo, assim, foi tipo muito especial. Eu me senti muito cuidada por Deus. No outro dia eu acordei toda empipocada, tive uma alergia muito louca do sol, tomei uns remédios e tal, mas já foi o trabalhar de Deus pra eu voltar pra casa, porque eu acho que ele já tinha feito o que ele queria fazer em mim. Eu tava no mar nesse dia e Deus falou muito comigo, muito, ele me contou uma história e tal, me falou sobre o não que ele tinha me dado e ele me explicou tintim por tintim do porquê do não. E eu amo, cara, que Deus não precisava me explicar nada e toda vez ele me explica, gente, é incrível. Toda vez que Deus me dá não, ele dá um jeito de me explicar depois. Teve uma vez que eu contei nos stories pra vocês, me segue no Instagram se você não me segue, por lá sempre tem testemunho. Teve uma vez que eu contei pra ele que eu fiquei 6 meses sem saber o motivo do não, 6 meses. E aí Deus me deu a resposta desse não 6 meses depois, tipo, ele não precisava ter feito isso. E ele sempre me explica, porque ele é um pai que ama, ele é um pai que cuida. Eu tava no mar, inclusive eu escrevi um texto sobre essa conversa que eu tive com Deus, vou deixar aqui pra vocês verem, tá lá no meu Instagram. Esse texto foi um texto que Deus me deu enquanto ele falava comigo e acalmava meu coração. E falava, Vitória, para de colocar os teus olhos nas coisas que não te cabem. Essa parte da sua vida quem vai cuidar sou eu. Vai trabalhar, vai viver sua vida, vai me servir, vai viver pra mim, que na hora certa as outras coisas vão se encaixar. E meu coração foi se acalmando de uma forma e eu senti tão forte a presença de Deus naquela praia. E eu tive total certeza de que era pra eu estar ali, que era pra eu ter ido pra essa viagem, pra que a minha cabeça mudasse, pra que eu entendesse o nome de Deus, pra que eu voltasse a confiar nele de forma completamente entregue, sabe? Porque eu tava com medo, cara. Toda vez que Deus me dá não, eu fico com medo, como a minha carne é fraca. Aí essa viagem foi tudo que eu precisava, cara, pra eu voltar a olhar pra Deus do jeito certo, pra eu voltar a colocar ele, tipo, no centro da minha visão. E pra eu estar debaixo da vontade dele. Eu conversei com a minha mãe, falei pra minha mãe que eu ia tentar voltar embora no sábado, porque, sei lá, tipo... ia ter um show que não é muito a minha vibe, e é um show que de coisas que eu tento evitar, enfim. E aí a gente foi num show na quinta, que foi um show no Pico da Tribo. Foi um show bem diferente, assim, não é o tipo de lugar que eu frequento mais, mas também foi muito especial em relação a Deus, porque eu lá naquele meio me mostrou exatamente o quanto os jovens e a nossa geração clama e precisa de Jesus e nem sabe, cara. Então isso voltou muito a certeza do meu chamado, de falar de Jesus na internet, de falar de Jesus pra todas as pessoas que eu conhecer, onde eu tiver, o que eu estiver fazendo, que eu preciso falar de Deus, cara, porque a vida sem ele é muito vazia. E tá lá naquele show e ver as pessoas e o jeito que as pessoas lidam uma com as outras e pegação e drogas e tudo isso, tipo, cara, tudo isso é muito vazio. Fiquei uma hora sozinha lá no meio do palco e eu lembrei muito da Vitória de 2 anos atrás, sabe? Da Vitória que era do rolê, que bebia, que, enfim, pegava um monte de cara. E eu vi, tipo, estar lá de novo com Jesus, tipo, num ambiente desse, onde normalmente eu estaria, tipo, muito louca e beijando no geral e, enfim, tá lá de novo na minha, curtindo com uma água. E a minha vida com Jesus é incomparável, tipo, não tem nada nesse mundo que eu queira mais do que viver pra ele. E foi muito louco, foi muito, muito louco. Esses momentos em que Deus fala comigo só pra me mostrar o quanto a minha vida é boa por eu ter ele, sabe? É muito, muito maravilhoso, muito maravilhoso. Daí eu lembro que eu tava bem na frente do palco, eu olhava pro lado e parecia que eu tava rodeada dos meus ex, assim, tipo, que eram os caras tudo igual, até postei no Twitter. E falei, cara, que livramento, Deus me livrou e me livra todos os dias. Fui pra casa, aí beleza, no outro dia eu acordei cedo pra ir embora, pra ir na rodoviária dar um jeito de ir embora, né, pra comprar minhas coisas, porque eu achei que eu ia ficar meio mal se eu fosse no último show, que era... ia ter 2 shows que a gente ia, no Haikais e no Oriente, então pensa. E aí eu achei que eu não ia curtir muito, que eu ia ficar meio bad vibe, porque, meu, eu não curto do jeito que era, não tem como, o meu coração não se preenche disso mais. E aí fui na rodoviária comprar as coisas e o meu plano era ir embora no sábado, tipo, perder só o show do Oriente e eu ia do Haikais. Só que eu cheguei lá, gente, Jesus praticamente me expulsou da cidade, porque a minha alergia acordou super pior, eu acordei tostada, com tudo ardendo, com muito princípio de insolação, qualquer coisa que encosta em mim fica marca. Eu tô assim, ontem eu dormi na areia, por isso que eu tô desse jeito, tipo, tudo tá ardendo, tudo, eu não tava conseguindo ficar nem de roupa direito. Fui pra
pra rodoviária comprar as coisas, tipo, sem sutiã, com uma camisa enorme, morrendo de calor, porque eu não tava conseguindo que nada encostasse em mim, de tanto que ardia. E aí a camisa era super largona e daí não apertava, o sutiã tava impossível de colocar. Aí eu fui pra lá comprar, o meu plano era ir embora no sábado, não tinha mais nenhum lugar, em nenhum ônibus, de nenhuma companhia pra eu ir embora no sábado, eu teria que ir embora na sexta. E aí eu ia embora tipo 2 horas depois daquele momento e eu vim embora. E aí a gente chega no momento assim em que eu entendi o cuidado de Deus, que eu tava lá por um propósito, eu tava lá pra enxergar tudo isso que eu contei pra vocês, eu tava lá pra ter aquela conversa, pra conhecer essas pessoas, pra amar essas pessoas e pra me sentir amada por Jesus mais uma vez, cara, pra entender que o amor perfeito que eu sempre quis viver é o que eu tenho com ele e que nada nunca vai ser melhor do que isso, sabe? Aí a galera foi pra praia, tipo, eu fiquei sozinha na casa pra terminar de arrumar minhas coisas e ir embora, me despedi da galera e tal, foi super especial, a gente se despediu, não sei o que, porque a gente passou dias muito bons juntos. E eu fiquei na casa orando e orei muito, tive um momento também super especial com Deus, chorei um monte, porque eu tava caindo a minha ficha, sabe, do que Deus tinha feito nessa viagem. Eu tava muito feliz, orei, li Efésios 5, que foi totalmente de encontro com tudo que eu tinha pensado na noite passada no show sobre viver em pureza e tal. Foi muito especial, Jesus confirmou mais uma vez tudo que ele tinha me falado, porque ele ama me confirmar. Eu acho que eu fico dando uma de tonta e daí ele fica me confirmando várias vezes pra não ter dúvida. E aí eu arrumei as coisas, faltando 1 hora pro horário do meu ônibus. 1 hora eu comecei a pedir um Uber. Gente, a cidade é minúscula, Praia do Rosa, tipo, é muito pequena. E aí era um pouquinho longe até a minha casa da rodoviária, dava 15 minutos de Uber. Eu já tinha ido e voltado 2 vezes na rodoviária, então tipo, tava tudo bem, eu já tinha feito isso de Uber. Fui pedir com 1 hora de antecedência, ou seja, se chegasse no tempo que eu imaginava, eu ainda ia chegar com meia hora de folga na rodoviária. Só que era 2 da tarde, nenhum Uber apareceu, gente. Eu fiquei 35 minutos esperando o Uber, tipo, pedindo Uber, nada aparecia. Eu tava sozinha na casa, a rua era completamente deserta, completamente deserta. Não tinha uma pessoa na rua, uma pessoa nas casas. Tava todo mundo na praia, tipo, tava o maior sol, foi o dia de mais sol que teve no dia. A rua tava deserta, não tinha ninguém. A única pessoa que tinha na rua inteira que eu achei, que eu fui de casa em casa, foi um jardineiro que tava de fone de ouvido com um barulho muito alto de zzz, sabe? E eu gritava, pulava, fazia assim, tocava a campainha, ele não me ouvia. E o muro tudo fechado, não tinha como invadir a casa pra falar com o cara e pedir ajuda. E aí eu me desesperei, comecei a chorar muito, 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 cara. Porque se eu perdesse esse ônibus, eu só ia conseguir ir embora no domingo. Eu ia perder 300 reais se eu não conseguisse pegar o ônibus a tempo. E eu só ia conseguir ir embora no domingo, porque não tinha mais ônibus no sábado. E naquele dia nenhum ônibus que saísse do Rosa pra chegar em Florianópolis ia se encontrar com o ônibus que saía de Florianópolis pra vir pra Maringá. Então, tipo, eu tava na roça. Lá, o Rosa, gente, é uma cidade muito pacata. Tipo, não tem movimento de cidade grande, é uma cidade muito sussa. E a rua que eu tava era uma rua muito deserta, muito, muito deserta. Tinha, tipo, várias pousadas. Mas aparentemente o pessoal de lá é muito de boa e deixa todo mundo tudo aberto e sai, e vaza. E, tipo, não tinha ninguém, eu tava desesperada. Chamava Uber, não aparecia nenhum. Nossa, gente, eu fiquei 35 minutos esperando. Até que começou a ficar muito perto do horário e eu tava com muito medo de perder o ônibus. Eu fui pro lado de fora lá da casa, comecei a bater de porta em porta tentando achar ajuda. Não conseguia ninguém, só achei o jardineiro que não me ouviu. E aí eu comecei a orar, eu tava chorando, 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 desesperada, falando: Jesus, por favor, me ajuda, eu preciso ir pra casa. Eu sei que o Senhor vai conseguir. Mas daí eu, com a minha fé minúscula, já comecei a duvidar, achando que eu ia ter que ficar lá, que não ia ter solução, que não ia aparecer ninguém pra me ajudar e não sei o que. Fiquei um tempão, gente, uns 15 minutos do lado de fora chorando, tava faltando 25 minutos pra chegar o meu ônibus. E eu desesperada, e era 15 minutos de onde eu tava até a rodoviária. Nossa, eu tava desesperada, não chegava ninguém. Chorando, orando: Jesus, por favor, orando, orando, chorando muito. De repente, lá no finalzão da rua começa a vir um carro preto, assim, bem devagarzinho, assim, de boa. E eu chorando, desesperada, pensando: meu Deus, essas pessoas precisam me ajudar. E aí o carro veio e, cara, a rua era gigantesca, eles estacionaram na minha frente, tipo, na minha frente. Eles estacionaram, desligaram o carro e estavam começando a sair do carro na minha frente. Aí o motorista me viu, olhou pra mim e falou assim: que foi, moça? E eu tava assim, inchada de chorar, carregando tudo minhas coisas, assim, que eu tava cheia de mala, meu. Além de tudo, eu tava cheia de mala. Se eu tivesse que ir andando, não ia ter como, porque a mala era gigantesca. Lá não é asfalto, é muita terra. E, nossa, não ia dar, tipo, não ia ter como. Era muito longe pra eu ir andando, ia demorar, sei lá, umas 2 horas. E eu não ia conseguir carregar tudo, porque era muita coisa.
Aí eu chorando muito, o cara perguntou: que foi, moça? Aí eu contei a história pra ele. Ele deu um sorrisinho pra mim, olhou pra mim, olhou pra mulher, olhou pra mim, olhou pra mulher dele. Falou assim: entra aqui no carro que a gente vai te levar. Gente, Deus enviou 2 anjos pra me salvar. Tem até aqui a prova. Esse é o cara que me salvou. E se você for de Porto Alegre, um gerenciador de condomínios, por favor, contratem o Luciano, porque ele foi o anjo enviado por Deus que me salvou, ele e a mulher dele. E eles foram muito queridos, cara, muito queridos. A gente conversou um monte no carro e eu chorando, desesperada, assim, muito mal, morrendo de vergonha. Falei pra eles que eu ia pagar eles. Chegamos na rodoviária, eles não deixaram eu pagar eles. Falaram pra eu ir bem, boa viagem, não sei o que, cuidaram de mim. Eu dei um super abraço na mulher dele. Cara, foi assim, muito coisa de Deus. A gente começou a conversar no carro, eles tinham família aqui em Maringá, meu. Tipo, vocês têm noção disso? Deus enviou 2 anjos, cara, pra me salvar. Eu tava no meio do nada, não ia ter como eu voltar, eu desesperada, não tinha Uber. E Deus enviou esses 2 anjos que se sensibilizaram comigo, coitado da menina chorando. Meu, eles estavam, tipo, chegando pra dormir, descansar na pousada que eles estavam. Eles podiam muito bem ter falado: meu, que pena, moça, boa sorte aí. E entrado na pousada, mas eles deixaram eu entrar no carro e me levaram uma completa estranha pra rodoviária. Eles ficaram no carro comigo por 20 minutos. Eles colocaram o destino no GPS, que eu tava muito nervosa, meu 3G não tava funcionando. Mano, tudo errado. Eles ligaram, o cara colocou o GPS, a mulher foi ajudando, tipo, gente, Luciano e Tassi, vocês têm pra sempre meu amor, minha gratidão. Eu tô orando por vocês muito, porque vocês foram anjos enviados por Deus pra me salvar naquele meio do nada. E Deus aparentemente estava muito feliz em me surpreender muito, porque depois disso, depois de ele ter me enviado os 2 anjos, ainda na rodoviária, na hora que eu cheguei em Florianópolis, eu comecei a conversar com 2 meninas. Conversamos, trocamos ideia. Essas 2 meninas também, tipo, super estavam numa situação que precisavam de ajuda e tal, de conselho, e eu consegui ajudar elas. E Deus é muito bom, e esse vídeo é um testemunho gigantesco pra contar pra vocês que Deus tá vivaço, que Jesus tá mais vivo do que nunca, e que ele vai voltar, e que ele ainda se move no sobrenatural, e que ele quer se mover no sobrenatural na sua vida. Ele quer fazer as pecinhas se juntarem, e ele quer salvar você, cara. Nossa, meu Deus, eu não tenho explicação pra dizer o que é a minha vida com Jesus. Gente, eu não tenho explicação. Não tem explicação. Essa viagem foi totalmente ao contrário do que eu imaginava que ela seria. Eu imaginava que ela ia tomar um rumo, e ela tomou um rumo completamente diferente. E foi perfeito. E eu voltei com mais certeza do que nunca de que a minha vida é pra Jesus, e que eu só quero viver pra Ele. E que eu quero falar dele quanto mais eu puder, em todo o tempo. E não tem graça, não tem outro motivo pra viver que não seja pra Jesus. Gente, ele é tudo, ele é todas as coisas, e eu quero amá-lo até que nada mais importe, porque nada mais importa, cara. É isso. Esse é o meu super testemunho dessa viagem muito louca da praia, que aconteceu muita coisa. Queria contar detalhes pra vocês do não, mas não posso. Quem sabe no futuro eu conto. E é isso. Muito obrigada pela companhia, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal de vlogs pra você assistir os vlogs das viagens que eu fiz. Tem o vlog dessa viagem, tem o vlog também do chá de bebê da Paola, Alexandra, e tem também o vlog da viagem de Balneário Camboriú, que eu fiz antes, no Natal. Ai, meu Deus, espero muito que vocês tenham gostado, muito obrigada pela companhia. Beijo enorme e tchauzinho.